Graça e paz, meus irmãos. Quem fala aqui com você é sua irmã Cleia. Mais um vídeo do canal Alerta Igreja. Compartilhe, se inscreva. Nessa manhã gelada de sexta-feira. Hoje é 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. 19 de. Gente, o tempo tá passando tão rápido que eu tava entre ser dia 17 e 18, agora eu vi que é dia 19. Então eu tô aqui nessa manhã gelada, um dia gostoso, tô dando muita glória a Deus, tenho recebido muita bênção da parte do Senhor, tenho visto Deus trabalhar muito ao meu lado, grandes são as lutas, muitas são as aflições, mas o Senhor de todas tem me livrado. Verdadeiramente, a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E eu queria aqui conversar mais um pouco nesse dia abençoado, ensolarado e ao mesmo tempo frio, né? É o sol do inverno. E eu queria conversar mais um pouco com vocês aqui nessa manhã. Primeiro eu queria ler uma palavra. Queria deixar para todos que ouvir esse vídeo uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 22 adiante, que diz: a porta estreita, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu terás ensinado nas nossas ruas. Tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente, do ocidente, do monte do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela diz da porta estreita, e ele diz que muitos ainda vão procurar entrar nessa porta estreita, mas não vão conseguir. Quando que isso vai acontecer? Quando o Senhor, o pai de família, fechar a porta. Essa é a porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, é engraçado que a porta da graça, ela não é larga como as pessoas pretendem falar hoje em dia. Ela é estreita. Quando se diz graça, não quer dizer tolerância.
quer dizer oportunidade. A graça, a lei, ela era intolerante. Qualquer atitude bizarra de rebeldia, rebelião, desobediência da lei, ela era imediatamente punida, sendo pequena ou grande. Já a graça, independente do pecado que a pessoa tenha cometido, há uma tolerância no sentido de arrependimento, não de aceitação do pecado, mas sim de tempo para que se arrependa. Não tem aquela igreja lá que o Senhor fala, dê-lhe tempo para que se arrependesse? Então isso é graça. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça, e as pessoas acham que é um tempo de libertinagem. Os libertinos têm pregado libertinagem, têm querido confundir a mente das pessoas de que quando Deus estipula o tempo da graça, Ele está estipulando um tempo de libertinagem, Ele está estipulando um tempo de cada um faça aquilo que bem entender, e não é assim. Então aqui a porta estreita vai ser fechada. E algumas pessoas vêm falar para aquele pai de família, nós temos comido e temos bebido contigo. A coisa mais comum, você abrir o Facebook hoje, você vê todo mundo postando lá, glória a Deus, olha o que Deus fez na minha vida. As mesmas pessoas que muitas das vezes você vê dando um péssimo testemunho, não dando nenhum testemunho cristão. O que falta muitas das vezes nos cristãos hoje em dia, gente, é declarar o cristianismo, porque eles acham que não matar e não roubar é o suficiente. Aí vai postar alguma coisa, em vez de postar alguma coisa de Deus, alguma coisa de Deus mesmo, gente, não é esses vídeos que as pessoas postam aí de gente colocando ideologias humanas e diabólicas em vídeos e colocando na internet, a pessoa compartilha como se aquilo fosse de Deus. Mas são coisas totalmente inventadas dessa geração perdida. As coisas de Deus é isso aqui, ó. É isso aqui que é uma palavra de Deus. Por fé é por entrar pela porta. Ai, ai, ai. Notificação aparece nesses aplicativos que grava a tela. Então, eu queria falar também hoje mais um pouquinho sobre as nossas atualidades. Nada fala mais da volta de Jesus do que as notícias e os noticiários de hoje em dia. Lá nos Estados Unidos, estão falando, né? Houve um atentado contra o presidente americano, Donald Trump, e agora a notícia que saiu nova nos Estados Unidos é que o Irã foi descoberto, né? Que o Irã ele está tentando um meio de eliminar o Donald Trump. Por que o Irã está fazendo isso? Porque o Donald Trump ele é apoiador de Israel. Eles lá, o Hezbollah, o Hamas, o Irã, o Iêmen, seja lá quem for, eles estão se dando muito mal com Israel. E eles pensam, né, se a gente já está assim com um governo americano que é pró-terrorista, que o governo do Biden é o Barack Obama, gente. Ele é extremamente pró-terrorista, no entanto que ele está abrindo as fronteiras dos Estados Unidos para os terroristas entrar, assim como o governo aqui do Brasil está fazendo. O governo Lula, ele é extremamente a favor dos terroristas, né? E está abrindo o Brasil ao terrorismo, está fazendo aliança com terroristas aqui no Brasil, está ajudando o Irã, que é um país que tem como motivo da sua existência eliminar Israel do mapa. E o governo daqui do Brasil, né, esse usurpador que está sentado na cadeira da presidência, ele está cuidando rapidamente em fazer todas essas coisas aí.
E o motivo, né, que descobriram lá nos Estados Unidos que o Irã estaria envolvido num plano, numa arquitetação aí para eliminar o candidato à presidência dos Estados Unidos e ex-presidente, né, o Donald Trump. Mesmo que ele não ganhasse a eleição, gente, ele é um ex-presidente. Quando que os Estados Unidos aceitariam um país terrorista como o Irã ameaçar, nem que fosse um candidato a presidente, um ex-presidente? E eu vou dizer uma coisa para você, o Irã tá com essa audácia toda, gente, porque já sentiram que tem apoio em muitas coisas. Não é só a questão do Biden. O Biden, ele é um esclerosado. O Biden, talvez ele nem sabe direito onde que ele tá, porque ele não é por causa da idade dele. Tem muita gente mais velha do que o Biden, tem ciência. Eu conheço pessoas, irmã da igreja aí, de 80, 90 anos, quase 90 anos, que tem total consciência de tudo, total noção de tudo. E o Biden, um cara de, acho que ele não tem nem 80 anos ainda, e ele parece que não sabe nem o que tá fazendo, nem o que tá falando mais. Mas assim, atrás do Biden existe toda um universo. Assim como existe o universo da luz, existe o universo das trevas, né? E o universo das trevas, ele está se organizando. E o universo da luz também. Porque os prudentes também estão se organizando. E o universo das trevas, eles estão fortalecendo o terrorismo nos Estados Unidos. Eles estão querendo tirar dos Estados Unidos essa característica de um país cristão. Porque quando você ouve dizer que lá na França, lá na Índia, lá, deixa eu ver, na Alemanha, na Espanha, quando você vê dizer que nesses países há um protesto pró-Palestina, você não admira, porque eles são países já muçulmanizados, islamizados. Então é normal que para eles aquilo ali tenha um significado, é normal que eles tenham esse negócio de destruir Israel, de acabar com o povo de Israel, porque eles foram islamizados. Enquanto isso, no Ocidente, o que a gente tem são países cristianizados, são países aonde que, às vezes até de maneira errada, errônea, se levantam-se estátuas de Cristo, né? Aqui no Brasil existe uma grande estátua de Cristo e tem outros países aí daqui do Ocidente que existe essas estátuas de Cristo porque são países cristianizados. O nome de Cristo é grande aqui, então não é comum aqui você ver manifestação pró-terrorista, você não vê. Mas a esquerda americana, o satanismo americano, também através dos tentáculos políticos, eles têm entrado nos Estados Unidos e têm endemonizado a sociedade americana, não só no ponto de vista de pecarem, de viverem em pecado, mas de se manifestarem em prol do pecado, de se levantarem em prol dos inimigos de Deus, de fazerem manifestações públicas e protestos em prol dos inimigos de Deus, e contra aquilo que Deus ama, que é a igreja, o cristianismo, Israel, né? Não que, tem gente que fala, mas né, cristãos hoje em dia, tem muito cristão que tá equivocado, que tá errado, que estão em pecado. Sim, mas do meio desses cristãos é que vai sair os cristãos que estão firmes com o Senhor. Então, eles estão fazendo esse tipo É como se eles quisessem fazer uma reversão do caráter da sociedade americana, brasileira, argentina, todos esses países que já conhecem a Jesus e que reconhecem Jesus como Filho de Deus. Eles estão tentando mudar o caráter dessas nações para um caráter terrorista, pró-terrorista,
eles estão tentando colocar as etnias deles, como eu falei no outro vídeo. E o Biden, ele é isso. Você pode até dizer, não, mas o Biden, ele estava apoiando Israel. A guerra entre Israel e os terroristas, ela começou desde outubro do ano passado, comecinho de outubro do ano passado, e nós já estamos perto de fazer um ano dessa guerra. Então, quando essa guerra começou, grande foi a pressão das mídias e do governo dos Estados Unidos para que Israel não fizesse essa guerra, né? Para que Israel não lutasse contra os terroristas. Você lembra que no começo da guerra, mesmo os tanques de Israel, eles avançavam e recuavam, avançavam e recuavam. Eu acho que eles ficaram mais ou menos um mês nessa novela. Inclusive, não se sabia de verdade se Israel iria fazer uma incursão terrestre na faixa de Gaza ou não, porque os Estados Unidos não queriam, Estados Unidos não, o Biden e a sua trupe não queria que Israel entrasse ali. E por que eles não queriam? Eles estavam preocupados com o palestino? Eles não estavam. Sabe por quê? Porque, que nem eu falei para vocês, palestinos... Ué, cadê? Palestinos estão ali Os palestinos, eles estão ali na faixa de Gaza, apanhando publicamente, porque estão tentando roubar comida do Hamas, porque eles estão morrendo de fome, e os Estados Unidos não faz nada para, nem assim pronunciamento, né? Como eles falam, mentem muitas das vezes, dizendo que Israel matou crianças, que Israel atacou uma escola. Gente, em plena uma guerra onde Israel está sendo atacado por terroristas, vocês acham que Israel ia perder o seu tempo de invadir uma escola para matar criança? Agora, que eles pegam as escolas e fazem de base militar para que eles tenham essa narrativa, isso sim é conhecido do mundo todo. Não enxerga isso quem não quer, não enxerga isso quem é terrorista, igual eles, que fica se fazendo de cego para dizer que Israel está cometendo crime. E eu estou com Israel. Chega, todo país que é atacado, ele tem direito a revidar. Pode ser um ataque mínimo. Você pode ver que quando dizem assim, olha, tal país lançou um míssil aí, fez um teste com um míssil e invadiu o espaço aéreo de outro país, isso já é quase uma declaração de guerra. E Israel, que não passa um dia sem ser bombardeado pelos vizinhos, isso há muitos anos, não é agora, não é de agora. Não é agora, depois que começou a guerra. Antes da guerra, não é à toa que Israel tem um Iron Dome. Não é à toa que Israel tem o Sedom, que Israel tem outros meios de defesa. É porque ele vive sendo atacado. Se Israel não tivesse um meio de defesa, Israel teria que fazer o que está fazendo agora, avançar contra os seus inimigos e falar, ou vocês vencem nós, ou nós vamos acabar com vocês. Porque todo país que é atacado, gente, ele tem que revidar. É igual a tua casa. Se alguém começa a atacar pedra na tua casa, você não tem que sair do lado de fora e resolver o problema? Claro, é. Ou você vai ficar dentro da sua casa e alguém tacando pedra na tua janela, no teu teto, no teu portão, e você escondido, que nem um covarde. Não. Então Israel falou, chega de fazer o que o Ocidente quer que a gente faça. Nem todos, né, na verdade. Os cristãos do Ocidente sempre apoiaram Israel, nunca foram a favor dos inimigos. Mas os presidentes, autoridades, os que se sentam na cadeira, sempre tiveram essas posições malignas. Sempre quiseram forçar o povo de Israel a ter aliança com terrorista. Porque para eles, Israel e os terroristas são iguais. O direito que Israel tem, os terroristas também têm. E isso é um pensamento dessa sociedade extremamente maligna,
satanista que a gente vive. É como o pensamento, o raciocínio que eu vi num vídeo, num filme, aliás, né? Chamado A Cabana, aonde que eu fiquei assim, gente, horrorizada. Ainda mais porque esse filme, ele é passado como se fosse um filme cristão, aonde que o intuito do filme, a história do filme gira em torno de um pai que teve uma filha pequenininha, de uns 4 aninhos, mais ou menos 3, 4 aninhos, sequestrada por um maníaco, um estuprador. E ele sequestra a filha desse homem, e essa menina desaparece. Esse homem convive com a dor de ter perdido a sua filha. E ali ele vai ter muitas experiências espirituais e tal. Coisas, gente, é tão diabólico que tem algumas coisas que você até concorda, que parece ser verdade, mas tem uma parte ali que você vê, várias partes, aliás, no filme, né, que você vê que não tem nada a ver com Deus, mas que intenta, sim, enganar até mesmo os escolhidos de Deus, intenta enganar esse filme. E se a pessoa não tiver conhecimento de Deus, então tá perdido. Vai acreditar, vai crer, vai acreditar nisso. Mas chega uma hora do filme que o Deus, entre aspas, daquele filme, que fala com aquele homem, com aquele pai, ele vai querer convencer aquele pai de que ele deve perdoar o estuprador da sua filha, né? No filme lá ele encontra o corpo da filha com hematomas escondido no mato, e ele vai enterrar o corpo da filha, e ali ele vai passar por coisas e coisas para poder perdoar aquele homem que fez toda aquela maldade com a filha dele. E ali aquele homem que se diz o Deus, que representa Deus naquele filme, ele fala para ele assim, que aquele estuprador também é filho de Deus. Meu Jesus, misericórdia. Irmãos, você acha que Jesus vai levar estuprador de criança para o céu? Eu diria que um estuprador e assassino de criança, ele pode chegar à salvação se ele se arrepender, se ele confessar, se ele se arrepender, se ele fala, eu me arrependo, porque ele tirou a vida da criança. Ele tirou a vida e ele não se arrependeu. Pelo contrário, se ele tem um problema, se ele é um psicopata, ele está à procura de outras crianças para matar, de outros pais para deixar sem filho. Então, como é que Deus vai falar para você amar uma pessoa dessa que é filha dele? Se Deus, ele peneira os pequenos pecados, gente, como que alguém vem querer dizer que Deus não se importa com quem faz isso? Ou seja, é uma coisa nojenta, injustiça. É isso. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele chama o levantar do mal de o iníquo. Ele fala do mistério da injustiça. Se você pesquisar a palavra injustiça, ela tem a palavra iniquidade, ela tem a ver com injustiça. Injustiça. A sociedade de hoje, ela é iníqua. O apóstolo Paulo, ele fala assim, quando ele está falando, né, da vinda do Senhor, do levantar do iníquo, que ele fala, então se levantará o iníquo, a qual se levanta e se opõe a tudo que se chama Deus, e aí ele fala, né, que ele virá com todo o poder da injustiça para aqueles que perecem, que não receberam o amor da verdade, mas que têm prazer na iniquidade. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, gente, ela é uma sociedade psicopata.
Assim como esse homem desse filme que eu estou citando, ele é um psicopata. Ele tem prazer na iniquidade, na injustiça, na maldade, na covardia. Por isso que ele pega uma criança indefesa para abusar e depois ele mata a criança. Isso para ele traz muito prazer na injustiça. A sociedade de hoje tem prazer na injustiça. Quando alguém se levanta para fazer o mal contra nós, para nos injustiçar, para usar de artifícios covardes contra nós, automaticamente se levanta um monte de pessoas ali do lado que vão ver aquilo ali e vão aplaudir, porque a sociedade hoje é psicopata, tem prazer na iniquidade. E eu não estou falando, né, não é só os estupradores de criança e nem os terroristas que são assim, não. Tem muita gente do dia a dia, dona de casa, jovens, pessoas até mesmo de igreja, que eles estão com esse mesmo sentimento. O sentimento de que eles têm prazer na iniquidade, eles torcem pelo mal, eles gostam quando o mal se dá bem, eles se revoltam quando é feita a justiça, porque quando Deus se levanta para fazer justiça, não é coisa bonita. É o que nós estamos vendo agora lá, a faixa de Gaza. O que tem de bonito ali na faixa de Gaza? Nada. É morte e destruição. Todavia, aquilo ali não é motivo de revolta para quem é cristão, não. Aquilo ali é justiça de Deus. Agora, a pessoa, quando ela tem esse sentimento iníquo, de iniquidade, ele fica revoltado quando qualquer coisa, qualquer atitude de juízo de Deus começa a acontecer. E automaticamente o contrário, quando a injustiça, quando existe um justo perecendo, quando um justo está sendo crucificado, está sendo humilhado, está acontecendo qualquer coisa ruim com uma pessoa que é de Deus, mesmo em silêncio, eles gostam. Eles gostam. É igual aquela parte da Bíblia lá, quando Neemias foi reerguer os muros de Jerusalém, e aqueles homens que eram acostumados a passar ali e ver Jerusalém totalmente destruída, eles passavam, olhavam e ficavam felizes, porque finalmente aquele povo, né, vamos pensar assim na mente deles, povinho que gostava de contar vantagem, agora está aí destruída a cidade deles. Só que Deus tocou em alguém e falou, vai lá e restaura a minha cidade. Vai lá e restaura. E aí a Bíblia diz que eles começam a verdadeira força-tarefa. Eles se unem. Era Sambalat, Tobias e Gesem, se não me engano, gente. Eu não sou boa de memória, mas eu acho que é isso. Nem amigo era, mas como eles tinham o mesmo sentimento, que é como a gente vê hoje, eu vejo isso hoje, gente, contra a minha vida como cristã. Pessoas que se unem, não é porque se gosta, é porque tem o mesmo intento, vamos prejudicar ela. Vamos impedir ela de chegar aqui ou ali, alcançar alguma coisa. É o mesmo sentimento, é o mesmo modus operandi, é o mesmo Satanás. O mesmo Satanás de sempre. E a Bíblia diz que eles fizeram de tudo para não deixar que Neemias e os homens de Israel ali que foram levantados naquela época, que eles reconstruíssem, restaurassem Jerusalém. E ainda a Bíblia usa um termo, que eles não queriam que fosse feito o bem a Jerusalém. E é assim que eu, como cristã, e todos os servos salvos do mundo hoje em dia são. Basta Deus fazer o bem para nós, para a gente ver pessoas à nossa volta revoltadinhos, com raiva, chamando de injustiça a bondade de Deus com a gente. É isso que eu vejo.
Quando Deus usa de bondade com a minha vida, eu vejo pessoas à minha volta ficando com raiva, com nojo, com ódio, porque isso não é justo, porque não sei o quê. Esse sentimento diabólico, isso vem de séculos, isso não é de agora, isso vem de séculos. Se for feita a injustiça contra a nossa vida, eles ficam tudo caladinho, felizes, sorridentes. Por quê? Porque o mal está sendo feito a um justo. Porque eles têm prazer na iniquidade. Então, quando o mal é feito a uma pessoa justa, eles se regozijam, eles se alegram entre eles. Parece até que são amigos. Agora, deixa Deus fazer bondade para com nós. Eles começam a chorar pelos cantos. É muita injustiça. É uma dor tão grande que eles começam a sentir. Gente maligna, gente de Satanás, gente diabólica, gente que tem prazer na iniquidade. E as união dele, os laços e as alianças dele são como os laços e as alianças de Acabe. Acabe só fazia aliança com gente maligna, que Deus odiava, que Deus detestava, que era inimigo de Deus. Acabe fazia aliança. Meu povo é o teu povo, tua mulher, minha mulher é tua mulher. Aliança com pessoas que Deus não gostava, porque não honravam a glória de Deus. Agora, quando era alguém de Deus, o que Acabe falava? Chegou o perturbador de Israel. Era assim que Acabe chamava o profeta Elias. Perturbador de Israel. E é assim que o mundo nos chama, de perturbadores. E glória a Deus por isso. Muito glória a Deus por isso. Uma vida seria pouca para me glorificar o nome de Deus pela sua grandiosa sabedoria, porque Deus é muito sábio e tudo que Deus faz é perfeito. Gente, voltando a falar, tudo indica que o Trump vai ser presidente, né? Se ele conseguir viver até lá. E bom, uma coisa eu sei, se as pessoas não começarem a idolatrar o Donald Trump, né? Como fizeram agora que o Trump apareceu com um curativo na orelha, aí apareceu um vídeo aí que uns apoiadores do Trump tinham colocado o mesmo curativo na orelha. Eu achei aquilo, Deus que me perdoe, gente, mas uma tolice, uma idiotice. É disso que eu tô falando, que eu falei no outro vídeo sobre pessoas não saberem a diferença entre apoiar e querer idolatrar. Eu achei nada a ver isso daí. Achei uma atitude idiota. Nada a ver. Quer apoiar o Trump? Lute pelos ideais que ele luta. Não fico botando esparadrapo na tua orelha, não, pelo amor de Deus, ficou ridículo. Mas se o Trump viver até lá, eu espero que ele vá viver sim, porque, olha, eu vou falar para vocês, hein, gente. Se for provado que o Irã tá nessa aí, gente, vai estreitar pros terroristinhas lá do Irã, viu? Vai estreitar para eles. E eu vou falar para vocês, gente, eu não tenho um pingo de dó dessas pessoas, não, porque é igual eu acabei de ver um post no Facebook, eu até curti uma imagem de uma pessoa pobre, sem dente, cabelo tudo arrepiado, tudo sujo, tudo assando 2 pés de galinha num fogo de lenha e falando, e as joias, né? Isso aí é a imagem da hipocrisia. Eu até escrevi bem isso. Por quê? Porque é assim que as pessoas más são. Eles podem estar na pior, eles estão preocupados em perseguir o justo. A imagem mostrava isso, uma pessoa totalmente na pior, ali toda a vida toda arrebentada e ele querendo perguntar de joias.
Que joias são essas? Joias que o presidente ganhou. Eu não sei falar sobre isso porque eu não tenho estômago para assistir essas coisas, sabe? Que falam contra o presidente, porque a gente sabe que o Bolsonaro ele pode ter tido alguns erros nas falas dele, nas atitudes, mas são coisas tolas que, tipo, se ele consertasse seria bom para ele, mas é da nossa vida. Mas acusar ele de roubo, essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Nem quando ele era um Zé Ninguém, um nada, ele não quis. O presidente Bolsonaro, ele teve direito a um carro quando ele era deputado. Todos ganharam carro. Ele foi o único que não quis pegar o carro, porque ele não achou justo. Então você acha que, como presidente da República, com todo a mídia urubu em cima dele, querendo caçar um pelo no ovo para acusar ele, você acha que ele ia praticar roubo dentro da presidência, gente? Nada. Ele não triscou em nada, gente. Sabe? Nada. Então, dá nojo disso. Então, por isso eu não sei nem falar desse assunto, porque eu não me entreno, não assisto. Não quero saber. Eu tenho certeza que tudo que estão falando dele é mentira. Mas os iníquos, eles estão ali, né? Tudo estourado. Eles estão. Ai, e as joias? E as joias? Pegaram já as joias dele? Já prenderam ele? Então, esse povo do lado de lá, eles gostam de se vitimizar, né? Quando mostram a imagem da faixa de Gaza, você pode ver. Quando eles mostram a imagem da faixa de Gaza, eles mostram muito. Como se lá o povo fosse muito pobrezinho, sabe? Israel estivesse atacando um povo que não tem. Gente, aquele povo recebe muito dinheiro. E eles revertem tudo que eles recebem em armamento contra Israel, em túnel para eles construir, para eles poder atacar. Eles reverte tudo em terrorismo e maldade. O mundo inteiro colabora. Países do mundo inteiro colaboram com bilhões. Para quê? Para apoiar terrorista. Então não vem me mostrar imagem de gente pobre, não. Porque o sol nasceu para todos. Todo mundo que trabalha com boas intenções, ele tem prosperidade. Eu sou pobre, não tinha nada. Eu cheguei a morar dentro de um barraquinho de favela e hoje eu tenho uma casinha para morar. Não é a casa mais bonita do mundo, mas é a casa que eu mais amo porque é aconchegante, é do jeitinho que Deus que eu projetei, Deus me concedeu, é a minha casa. Eu não estou aqui fazendo vídeo com uma fogueirinha, um fogãozinho de lenha, num barraquinho caindo para ficar se vitimizando. Qualquer pessoa que se apega a Deus, se achega a Deus e começa a andar nas veredas de Deus, ele vai colher bons frutos. Qualquer pessoa que queira se desviar do mal. Agora, quem faz o mal recebe o mal. Aquele povo só tem intenção de maldade, de destruir. E é o que ele escolhe: destruição, miséria. Eles nunca conseguem crescer. E aí, o que acontece? O que eu sempre falo para minha filha aqui. Eu falo para minha filha, filha, trabalhe para você ter suas coisinhas. Porque as pessoas que não trabalham e não conseguem chegar a nada na vida, elas ficam fadadas à inveja. A vida delas começa a ser invejar quem tem. Invejar quem trabalhou e conquistou. Porque ela não tem coragem de trabalhar e conquistar nada. Ele vive só deitado, escorado, dormindo, parado. E aí, quando eles vêem alguém prosperar, alguém comprar um tênis novo, um carro novo, reformar sua casa, eles ficam com o espírito da inveja entra no coração deles. Eles começam a ficar com inveja. Então é isso que acontece. Aquele povo, eles não vai para frente, não vai para trás, porque só tem maldade, eles não lutam por nada que preste. As criancinhas eles já dão logo um rifle, uma metralhadora na mão das crianças e diz para as crianças, mata judeu, mata judeu. As pessoas crescem lá sem lutar pelas coisas que eles desejariam ter. Aí depois se mostra a imagem deles no mundo como se eles não fossem nada. O mundo envia muito dinheiro para lá, com essa desculpa, né? Que eles são pessoas mais necessitadas, refugiadas. Falam muito isso, né? Refugiado
nada, terrorista que está sendo procurado. Muitos são terroristas, parentes de terrorista que estão tudo com a vida tudo destruída, mas estão batendo no peito e pedindo a morte de Israel. Igual esse do meme, assando dois pezinhos de frango e falando, e a joia? A maldade está no coração, está na mente, está nos ossos dessas pessoas. Eles transpiram a maldade. E Israel agora, gente, tem outra coisa, né? Os israelenses estão convocando mais e mais pessoas para combater na guerra e estão chamando um pessoal lá. E eu vi que esse pessoal que é religioso, eles estão criando confusão lá em Israel. Eles estão criando divisão dentro de Israel. Isso não é de Deus. Divisão no sentido assim, de lutar contra autoridades. Isso não é de Deus. Muito triste, porque o Senhor Jesus, ele falou que todo reino, toda casa dividido por si mesmo não subsiste. Israel precisa filtrar as pessoas que entram lá dentro, gente. Entra muita gente infiltrada dentro de Israel para criar divisão. Mas eu vou falar para vocês, como eu já falei, se o Trump chegar na presidência, vai ser um tempo ruim para terrorista. O Trump agora vem mais forte, tá? Porque eu acho que o Trump, no primeiro governo dele, ele ficou meio tímido em mostrar suas posições, porque era muito impactante para os Estados Unidos, um presidente que fosse contra o aborto e tal. E hoje em dia o Trump já está entrando com a questão do aborto, já está conseguindo bater forte nisso daí. E o Trump, ele também ficou meio dividido, né, sobre o seu apoio a Israel, e acho que agora ele vai ter bem mais liberdade para mostrar o seu apoio a Israel, porque antes eu acho que criou assim uma guerra muito grande, foi uma coisa nova talvez para o Trump. Ele não estava preparado para uma oposição tão grande, né, sobre ele ter colocado a embaixada dos Estados Unidos lá em Jerusalém. Começou uma guerra, começou acho que uma pressão em cima dele, e hoje ele já deve estar bem mais preparado para isso e vai enfrentar isso muito melhor e vai mostrar muito melhor o seu apoio a Israel. Apoio de verdade, né? E não apoio aos terroristas, coisa que o Biden fazia. Porque o Biden é assim, publicamente ele apoia Israel, mas aqui por baixo, ó, a mãozinha tá que tá dando armamento e dinheiro para os terroristas. E o Biden, o Trump não, ele vai apoiar Israel e zero apoio a terrorista. Zero. Se eles vão querer armas, se eles vão querer dinheiro, eles vão ter que se virar entre eles. Coisa que eles não têm, né? Porque país que é dominado por corruptos, ele vive na miséria mesmo, porque tudo eles destroem, tudo. Eles não constroem nada. Você vê Israel tão pequenininho, um povo tão pouquinho, e o país é extremamente próspero. Tem condições de cuidar da sua população, tem hospitais, cuida das pessoas necessitadas lá dentro de Israel e enfrenta a guerra, que a guerra é a coisa mais cara que existe para um país, é uma guerra. Israel vive em guerra, não é que Israel está em guerra. Israel, desde que voltaram para a sua terra em 1948 até agora, 2024, Israel está em guerra. Então, minha gente, eu falo uma coisa para vocês. O Trump vai apoiar Israel mais ainda agora, tá? Parte de Israel vai ser enganado com essa história de Messias, né? Você sabe disso. Mas esse negócio de destruir judeu, isso aí vai parar. Viu? Isso aí vai parar. E vamos aguardar, né? O que vai acontecer nesse mundo? Gente, ontem a terra tremeu no Chile.
Magnitude do tremor foi de 7,3, se não me engano, e foi sentido aqui em São Paulo. Brinca, Jesus está voltando, gente. Todos os sinais se cumprindo, todos. Muita luta, mas aquele que está com a armadura de Deus, ele tem capacidade de enfrentar as lutas. Que o Senhor Jesus esteja com você, que você tenha força para enfrentar todas as batalhas que vêm contra você. Não fuja da luta, não fuja da guerra, não fuja da batalha. Não procure problema, mas se o problema chegar na tua porta, não fuja dele. Use a tua armadura para você poder vencer. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E desligar.